Minha diretoria passou na Câmara a medida do provisória que virou uma lei, que agora falta só ser votada numa última decisão. Eu não sei explicar isso aqui dentro dos termos técnicos, mas basicamente falta só uma para passar a lei do mandante no futebol brasileiro, que basicamente é nos direitos de transmissão, o mandante do jogo ter os direitos da transmissão. Então isso tem uma facilitação para que a venda seja coletiva, que é o que busca a Liga, pelo que eu entendi, né? E vão haver discussões ainda, vai ter time ali querendo ganhar mais, outros querendo, enfim, mas é basicamente isso. Você ser o mandante do jogo e você não ter que falar como visitante, ou seja, não ser um jogo dos dois, você como mandante vende os seus jogos individualmente, te dá autonomia, e essa autonomia você pode reverter no melhor negócio, evidentemente, se você tiver outras propostas. Então pode sim que amanhã o SBT tenha o direito aos jogos onde o Palmeiras é mandante, a Globo tenha direitos do Flamengo, e a Band tenha direito aos jogos do Red Bull. E os jogos do Red Bull incluem Red Bull e Flamengo, inclui Red Bull e Palmeiras, inclui Red Bull e São Paulo. O que hoje não poderia. Para você transmitir hoje, você tem que ter o direito dos dois times, o que é um grande complicador. O Flamengo articulou essa MP há um tempo atrás, uma MP que, na verdade, o Bolsonaro forçou um pouquinho por não ser necessário, não tem caráter nenhum de urgência para que seja uma MP, né? Então não tinha necessidade, poderia ter sido tramitado normalmente, mas para dar uma cutucada na Globo ali, o Flamengo e o Bolsonaro se juntaram e foram para cima dos caras e fizeram essa lei. Passou como medida provisória e agora está se tornando um projeto de lei real e definitivo para o futebol brasileiro. O que isso tem de impactante positivamente? Como eu já disse, a possibilidade de venda coletiva, o direito que você passa a ter de vender os seus jogos e que se dane o acordo do adversário. E você que eventualmente estiver pensando, fala, puta, mas isso é ruim para os times pequenos? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Veja você hoje que se a televisão, a Rede TV, quiser chegar amanhã lá no Cuiabá e falar, Cuiabá, eu quero comprar o teu direito de transmissão. Cuiabá não vai cobrar os 200 milhões do Flamengo, vai cobrar, sei lá, 30. O Cuiabá vai falar, não, peraí, você vai transmitir um jogo do Palmeiras, um jogo do São Paulo, um jogo do Corinthians, você vai transmitir o jogo de todos os meus adversários, graças à compra a mim. Então eu não quero 30, eu quero 100, porque você está comprando um jogo de cada um dos grandes. Né? Então é bom para todo mundo. No final das contas, eu acho que ninguém sai perdendo. O grande pela barganha, porque ele é grande, ele vai conseguir sempre vender os jogos dele mais caro, ele sempre vai ter um grande interessado em fazer essa compra, né? E o pequeno porque vai ter nas mãos dele o direito de transmissão de times grandes. Né? Hoje ele só pode vetar. Hoje o que a gente tem em mãos? A gente tem um cenário onde a televisão pode esconder partidas. Então, por exemplo, o Atlético Paranaense, ele não vendeu os direitos de televisão dele para ninguém. Então ninguém assiste o jogo do seu time quando jogar contra o Atlético Paranaense. E aí a televisão é uma maneira, né, que um clube arrumou de deixar a coisa definida para todo mundo. Toda vez que o Atlético, estou dando um exemplo do Atlético, podia ser o Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians. Se você não tem o direito de transmissão, ninguém pode passar porque é direito de transmissão dos dois. Então você deixa vários jogos nessa situação. A partir de agora, quando você tiver os direitos de transmissão, então vamos lá, o Rede Globo comprou o direito de transmissão do Botafogo. Quando o Botafoguense quiser reclamar e falar, porra, Globo, você não passa o jogo do Botafogo? É isso, porque ela tá com o direito lá, ela não passa porque ela não quer. Ela não tem que se acertar mais com o rival do Botafogo, é só com o Botafogo. Então ficou uma coisa um pouco mais clara e uma relação um pouco mais simples comercial do que era antigamente. O que isso pode gerar, talvez, negativamente para a Liga? Eu acho muito difícil que todos os clubes, pela necessidade de dinheiro emergencial que eles têm, existem contratos vigentes até 2024, com a Turner e com a Globo. É muito difícil que esses clubes segurem até 2024 sem uma antecipação, sem uma renegociação. E, portanto, eu não consigo imaginar um cenário onde todos esses clubes, a não ser que essa liga seja feita urgente, e isso seja um acordo entre eles, que ninguém vai acertar esse contrato. E que isso vai ser dividido de outra maneira e tal. Por quê? Porque pode chegar em 2024, ter 6 clubes que renovaram, ter 2 que não. E aí, amigo, nós não vamos conseguir vender coletivamente. E aí entra até num outro cenário que não faz parte do direito televisivo, mas que faz parte dos direitos dos jogadores e tal, que essas frescuras que a lei do Brasil tem com todo mundo, que são os games, né? Que a gente reclama muito, que a gente fala, pô, todos os jogadores do mundo estão no meu videogame, os jogadores do time brasileiro não estão porque cada um tem que assinar individualmente. É óbvio que nem a EA, nem a Konami vai ficar perdendo a porra do tempo para ficar indo lá pedir a assinatura do Joãozinho reserva do São Paulo para aparecer na porra do game. Isso tem que ser feito pelos clubes. Então, da mesma maneira que o game tem a dificuldade de compra porque não é coletivo, evidentemente a televisão também tem a dificuldade de compra porque não é coletivo, passa a ser individual. Então, os dois lados têm um porém.
talvez você tenha que assistir, talvez o seu time fique de fora. Pode acontecer. Se não for uma liga coletiva como a gente está imaginando, aí como eles estão prometendo que vai ser, talvez amanhã ou depois o seu time fale, o Flamengo vendeu por 200, por exemplo. O que provavelmente o Fluminense e o Vasco vão dizer? Né, eu estou citando os dois, um por estar aí em evidência, que é o Fluminense, e o Vasco pelo tamanho da torcida. Eles vão dizer o seguinte, eu sei que eu não vou ganhar os 200 do Flamengo, mas eu também não vou vender por 80. Eu quero 160. E aí talvez nenhuma emissora de televisão fale que quer comprar. E aí você só vai assistir os jogos do Fluminense, do Flamengo e do Vasco quando ele for adversário. O que não muda muito a sua realidade, se você parar para observar. Até outro dia, muito pouco tempo atrás, não era proibido, mas não havia transmissão de jogos em casa para a praça onde o jogo era realizado. Lembra disso? Eu não sei nem se ainda não tem alguma coisinha valendo em relação a isso. Você tem que ter um acordo com o clube e tal, você tem direito a escolher 3, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas até pouco tempo atrás, o jogo que era no Rio de Janeiro não era transmitido para o Rio de Janeiro em TV aberta de jeito nenhum. Então, você não deixa de assistir o seu time. Na verdade, se os outros pequenos venderem os jogos, você vai assistir. O que talvez você vai ter que se programar é alterar pra caramba a televisão, caso a liga não consiga fazer uma venda uniforme. Você vai ter que ficar alterando ali na televisão, né? Domingo vai ser na SBT, no outro vai ser na Rede TV, no outro vai ser na... É isso. Acho, pelo que entendi, que continua valendo 3 vendas, ou seja, pay-per-view, TV fechada e TV aberta, são 3 negociações diferentes, e tem a transmissão internacional. A proposta da liga, pelo que está sendo dito, pelas propostas que a gente viu até agora, que foram detalhadas pelo Capello na Globo.com, é de unificação e uma venda coletiva dos direitos do campeonato, que é o ideal, que é o que acontece no mundo inteiro. Mas, repito, qual que é o meu único pé atrás? Que esses clubes tenham compromissos que hoje essa lei não anula, ela espera terminar para quem entra nova, e que eles tenham que fazer, que a televisão use de barganha a necessidade financeira que eles têm para antecipar uma renovação e para tentar fazer um negócio que mele a venda coletiva. Então, os clubes precisam se unir imediatamente, fazer uso da lei do jeito que eles planejaram e não deixar que façam uso do desespero financeiro deles para continuarem reféns da televisão como eles são há muitos anos. Em resumo, a lei é muito boa, é necessária, ela é até óbvia de alguma maneira, mas o óbvio no Brasil às vezes demora muito. Mas pelo menos dessa vez demorou, mas chegou. Lá vem a bateria da mocidade independente. Não existe mais quente, não existe mais quente. É o festival do cor, é a alegria da cidade. Salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade.